tudo bem? Quero saber se você já passou pela situação de querer muito uma coisa e você faz de tudo, mas aquilo não dá certo. A primeira ideia que eu quero trazer aqui é que existe um fluxo natural da vida. E toda vez que a gente quebra esse fluxo, a gente entra na energia do esforço. O que eu estou falando sobre esforço é a energia de forçar para que algo aconteça. Para entender essa energia do esforço, então, que é algo, como eu falei, que quebra o fluxo da vida, nós precisamos entender também a nossa mente. Ela imagina, idealiza situações e a gente fala assim: nossa, eu quero muito viver isso, porque vai ser incrível. A minha vida vai mudar, eu vou ser muito feliz se eu viver essa situação. O ponto é que a nossa mente é limitada. Toda vez que a gente sonha, que a gente idealiza e que a gente fala, eu quero muito esse projeto, a gente está escolhendo num lugar de limitação. Por quê? Porque a gente não está lembrando que existem muitas outras possibilidades. Se eu quero, por exemplo, conquistar um novo emprego, eu vejo essa vaga e eu acho ela muito incrível, mas existem muitas outras opções, muitas outras ofertas de emprego que podem ser tão incríveis quanto essa ou melhor do que essa. Então, como no exemplo que eu dei, eu me preparo, eu faço o currículo, eu vou na entrevista, eu dou o meu melhor, mas eu solto, porque quem vai selecionar tem a liberdade de me escolher ou não. E eu não posso colocar toda a expectativa nisso. Eu não posso pôr para mim que só esse emprego vai me fazer feliz, que só essa vaga é a melhor do mundo. E a nossa mente tem a tendência a fazer justamente isso. Escolher algo e falar: isso é muito incrível, nada mais vai me satisfazer. Na nossa ignorância, a gente foca numa possibilidade só e a gente já diz que é a melhor. Mas tem sempre a chance de eu acessar essa vaga, entrar, começar a trabalhar e descobrir que não era a melhor. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre pessoas controladoras, que eu falo bastante dessa energia do controle. Então depois assiste lá, que é bem interessante. Mas aqui o que eu quero que você saiba sobre o controle é que toda vez que a gente entra nesse lugar de querer forçar que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso tempo, do nosso jeito, a gente está limitando a vida. A gente não está abrindo para as experiências. A gente está limitando e se fechando. O grande problema está quando a gente quer forçar as coisas, quando a gente não aceita o fluxo natural, quando a gente não aceita que não depende só de nós. Então, o lugar correto é a gente estar conectado com a entrega e a confiança. Eu tenho que sim fazer a minha parte, mas eu tenho que soltar, porque o resultado não cabe a mim. É preciso ter humildade de entender que existe uma providência divina que está regendo tudo. Quando eu me conecto com essa ideia, que existe algo maior, eu consigo relaxar. Por quê? Porque eu confio que eu estou fazendo a minha parte, mas que vai chegar para mim tudo o que eu preciso de viver. Eu faço a minha parte, mas existe uma força maior
né, que é a providência divina, que está fazendo a parte dela e que vai trazer para mim aquilo que eu mereço e aquilo que eu estou pronto para viver nesse momento. Quando eu me conecto com essa entrega e confiança, eu acesso um lugar de leveza, de relaxamento. Por quê? Porque eu saio do controle. E o mais incrível é que toda vez que a gente entra nesse lugar da entrega e da confiança, de fato, de verdade, a gente começa a se surpreender com a vida e a atrair as melhores situações pra gente. Então, para deixar um pouquinho mais claro, eu quero trazer um exemplo meu. Há um tempo atrás, eu tinha feito um concurso público para um estado diferente, né, de qual eu morava. E quando a gente se inscreve, existe lá já a relação das possíveis cidades para as quais você pode ser selecionado, ser lotado, né, para trabalhar. Nesse momento, eram 44 cidades e eu pude colocar minha ordem de preferência. E aí, quando eu estava aproximando a nomeação, a primeira coisa que eu fiz foi tentar controlar esse processo. Então, eu queria muito ficar na capital. Eu falei assim, eu não conheço nenhuma dessas cidades do interior, é melhor eu já ficar na capital, porque lá eu conheço, lá eu gostei, lá é grande, tem aeroporto, lá eu vou ficar feliz. Então, fiz a minha parte, que era começar a mandar currículo. Entrei em contato, fiz testes, só que dali adiante eu soltei. E aí comecei a fazer um processo de visualização e comecei a me conectar com o que de fato eu queria que tivesse nesse lugar em que eu fosse lotada. Eu comecei então a visualizar como que eu queria que fosse a minha relação com os colegas, que eu tivesse um chefe super compreensivo, que eu tivesse um dia a dia leve e por aí vai. Fui colocando ali o que eu achava de importante. Quando saiu a nomeação, eu fiquei super assustada. Por quê? Porque eu não consegui ficar na capital, que era o que eu tinha posto na minha mente que era o melhor. Passado esse susto inicial, quando eu olhei o nome da cidade e procurei no Google, realmente era uma cidade muito pequena e uma cidade muito distante de tudo que eu pudesse imaginar. E aí, naquele momento, eu me recordei das visualizações que eu tinha feito. E aí, eu tive que fazer uma escolha. Por quê? Eu podia assumir ou não, mas eu não tinha como ir lá conhecer a cidade. E aí, eu entrei em contato, então, com essa visualização que eu fazia e eu simplesmente falei assim, olha, eu não escolhi uma cidade, né? E se essa cidade foi a que saiu para mim, eu vou confiar que é a melhor cidade que tem para eu trabalhar. E eu vou assumir, porque era um cargo que eu queria muito. E depois, o mais interessante é que quando eu cheguei lá e comecei a trabalhar, eu me surpreendi. Por quê? Porque aquele lugar era tão melhor do que o que eu tinha visualizado. E eu comecei a perceber que tinha coisas ali que eu nem imaginaria que era possível ter. E eu ficava assim, nossa, é possível um lugar em que as pessoas todas são amigas e colaboram umas com as outras? E eu constatei que era possível. Eu comecei a ver na prática que o que tinha chegado para mim era melhor do que o que eu tinha imaginado. Como eu foquei no que eu queria sentir, chegou para mim o melhor que eu podia. Então, esse exemplo é para te mostrar que a gente tem que soltar o resultado. A gente faz a nossa parte. Quando a gente retoma para esse lugar de entrega e confiança, tem muito mais chance da gente ter sucesso nas nossas escolhas.
porque a gente nunca tem a garantia e a certeza do que aquilo que a gente imagina é o melhor para nós. Eu só preciso então de fazer a minha parte e eu tenho que soltar. O resultado não cabe a mim. Eu não posso ficar presa à expectativa. Eu não posso querer que aconteça do meu jeito. Eu não posso entrar na energia do esforço, de querer ficar controlando e querer que aconteça no meu tempo, do meu modo, porque pode ser que eu me frustre, pode ser que aquilo que eu imagine que é o melhor não seja. A gente tem que estar num lugar tranquilo, de que a gente fez o nosso melhor. E que cabe à vida, cabe ao universo, cabe à providência divina retornar com o melhor que a gente pode receber nesse momento. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você tiver também sugestão de algum outro tema que você queira que seja tratado aqui, por favor, deixe nos comentários, porque pode ser pauta para um próximo assunto. Por hoje é só. Até mais!